alegria estar com você, mais uma vez, agora para estudarmos a última lição desse trimestre, a lição 13, que vai tratar do assunto da ressurreição de Moisés. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui conosco, nesse canal que pretende fazer um resumo da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um prazer estar com você, e nessa semana a gente está estudando um pouquinho sobre a morte e ressurreição de Moisés, que está justamente no final, a morte dele está no final do livro de Deuteronômio, né? Então nós vamos fazer uma análise da vida, da morte, da ressurreição de Moisés, como que esses fatos da vida de Moisés e outros revelam algo do seu caráter. Mas eles revelam muito mais algo do caráter de Deus, que era o amigo de Moisés. Isso deve ficar bem claro. Então eu dividi essa semana em alguns tópicos, o que naturalmente eu sempre faço. Primeiro, Moisés como um homem de fé e de dúvida. Opa! A história de Moisés, todos conhecemos, e seu ministério estão recheados de lances de fé e obediência a Deus. Você sabe disso, eu não preciso repetir aqui. Ele é fruto da providência divina. Basta você ler, por exemplo, Êxodo capítulo 2, que narra a história do nascimento de Moisés e a sua proteção lá naquele cestinho no rio Nilo, aquele encontro com a princesa egípcia e tudo mais. Nós conhecemos a história, eu não vou repeti-la aqui. Ele é objeto da providência divina na sua vida. Mas, em determinado momento, como acontece com os pecadores, Moisés falhou. Quando ao invés de falar com a rocha naquela caminhada para Canaã, para dar água a um povo sedento no deserto, ele não falou, ele bateu na rocha. Falar com a rocha era uma prova da fé e da confiança no milagre que Deus podia fazer. Deus disse, apenas fale, e a água vai jorrar. Não é? Por outro lado, a falta de fé e até a desobediência fez com que ele batesse irritado na rocha, que foi, na verdade, uma prova da soberba e do poder humano que Moisés, talvez, de tanto trabalhar, estava um pouco exausto e ao mesmo tempo, cansado de tudo aquilo, ele achou que ele podia. Ele achou, e por um momento, ele esqueceu do Deus a quem ele servia e que esteve com ele todo o seu tempo. E Moisés desobedeceu a Deus. Se você voltar à Bíblia, em Números 20, versos 12 e 13, vai ler esta narrativa triste, esse ponto triste na história de Moisés. Pode-se dizer que Moisés, nesse episódio, ele tentou tomar o lugar de Deus. É sempre assim que acontece conosco quando pecamos. A gente está tentando fazer alguma coisa que Deus disse para não fazer e nós tomamos o lugar de Deus e dizemos, Senhor, não, fica de lado que eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira e as coisas vão ser assim. Bom, isso geralmente não dá certo, né? Moisés, então, foi desobediente nesse caso. E aí nós chegamos no segundo ponto, ou segundo bloco da lição dessa semana, que é Moisés, alvo da graça de Deus. O primeiro é Moisés, um homem de fé e de dúvida, né? No segundo bloco é Moisés, um alvo da graça de Deus. A consequência do erro de Moisés o impediu de entrar na terra prometida. E o pior de tudo isto é que Deus permitiu que ele fosse ao Monte Nebo e de lá contemplasse, numa visão profética, toda a terra de Canaã com as suas belezas e suas maravilhas. Ele permitiu que ele a visse, mas nela não entrasse. Deuteronômio 34, verso 4. É como se você tivesse uma criança na sua frente, você pode fazer essa ilustração, eu tenho feito essa ilustração em diferentes ocasiões, e levasse um chocolate, o melhor que tem, o mais saboroso, e você abrisse o pacotinho do chocolate, fizesse com que a criança cheirasse, olhasse, contemplasse, e depois você fechasse o pacotinho, colocasse no bolso e dissesse, olha, meu filho, eu gostaria muito de te dar esse chocolate, mas tem muitas crianças pobres por aí na periferia que não têm um chocolate assim. Acho que eu vou levar para elas. Você aguardou tanto por esse chocolate, mas, afinal de contas,
você não precisa dele. Foi mais ou menos isso que Deus fez com Moisés. O fez cheirar a terra, ver a terra, contemplar a terra prometida, e, no entanto, disse: olha, você agora vai morrer. Olha que coisa triste do ponto de vista humano, né? O texto diz que Deus sepultou Moisés ali no Monte Nebo, Deuteronômio 34, versos 5 e 6. E aparentemente triste e desapontador fim para um servo de Deus, depois de lutar durante tantos anos, guiando aquele povo rebelde, guiando aquele povo mau em alguns momentos. Ele agora recebe como recompensa a morte. Mas, amigos, é muito interessante isto na palavra de Deus. Deus sempre tem algo maior para os filhos dele. Às vezes, na nossa limitação humana, nós reclamamos, sapateamos, nós blasfemamos até. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, tem algo maior para nós. O texto de Judas 9, ele nos permite crer que o próprio Jesus desceu para ressuscitar Moisés. Judas 9, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 9, diz que houve uma disputa entre Miguel e Satanás por causa do corpo de Moisés. Nós acreditamos, há pessoas que questionam isso, e nós não vamos entrar no mérito aqui agora, mas nós acreditamos que o próprio Jesus ressuscitou Moisés e o levou para a mansão celestial. Por que nós acreditamos nisso? Há um outro texto, que é Mateus capítulo 17, dos versos 1 a 3, que numa determinada ocasião, antes da sua morte, pouco antes da sua crucifixão, Jesus sobe a um monte e ele leva consigo seus discípulos mais chegados e aparecem para Jesus no chamado Monte da Transfiguração, envolvidos por muita luz, esses dois profetas, Moisés e Elias. Bom, Elias a gente sabe que foi levado para o céu. Agora, Moisés, a Bíblia não diz que ele foi levado para o céu, porque a Bíblia diz que ele morreu. E depois, mais tarde, a Bíblia diz que houve uma disputa por causa do corpo dele. Então, a dedução que nós chegamos, a conclusão que nós chegamos, é que se ele aparece, só tem um caminho. Ele deve ter sido ressuscitado para estar lá. Ou será que ele era um fantasma? Ou será que era um espírito que estava vagando por aí? Bom, a Bíblia diz que as pessoas, quando morrem, vão para a sepultura. E elas só saem de lá sob a ressurreição, que é uma manifestação gloriosa de Deus. Então, Moisés, para terminar essa discussão toda, ele esperava a Canaã terrestre, mas Deus lhe concedeu a Canaã celeste. O texto de Hebreus 11, 24 a 26 é muito significativo. Ele diz assim: pela fé Moisés. Várias vezes ele usa essa expressão, pela fé Moisés. Sendo já grande, recusou ser filho da filha de Faraó para sofrer as agruras do povo de Deus, porque ele tinha em vista a recompensa. Então, a fé foi um fator decisivo nessa história de Moisés. E, para terminar, a lição do trimestre, desta semana igualmente, o que nós aprendemos dessa trajetória de Moisés? O que a gente aprende? Bom, muita coisa, você vai dizer. É bom jogar essa pergunta para os alunos e o pessoal vai conversar, falar um pouquinho sobre o trimestre todo, o que eles acharam, o que eles gostaram, o que eles não gostaram na lição, né? Mas eu resumiria toda a história de Moisés dizendo o seguinte: nós aprendemos na história dele que o homem que Deus, o homem que Deus chama, pode errar. Não deve, mas pode errar, porque ele é pecador. Mas a graça de Deus o restaura. E foi o que aconteceu. Aquele que aparentemente foi um derrotado na morte, apareceu para consolar Jesus antes da sua morte, da morte de Cristo, dando-lhe força, motivação para enfrentar a cruz. E nós encontraremos Moisés na eternidade. Que Deus lhe abençoe grandemente, que a história de Moisés e a história do povo de Israel nessa marcha do Egito para Canaã tenha nos dado preciosas lições e tenha nos levado para mais perto de Deus, buscar o Senhor de todo o nosso coração,
de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Um abraço para você, foi um privilégio. Se Deus permitir, no próximo trimestre nós nos encontraremos aqui. Divulgue esse canal para os seus amigos, continue conosco. Um forte abraço a todos que têm nos inscrito, feito perguntas, sugestões, elogios, que estão ligados nesse canal. Um abraço para vocês e um bom final de ano e em 2022 que o Senhor esteja conosco. Um abraço e até lá.